No reino dos desertos varridos pelo vento, sob a vigilância silenciosa de pirâmides antigas, uma história de fé, desafio e libertação se desenrola. As 10 pragas do Egito, um conto atemporal gravado nos anais da história e da religião, continuam a cativar e intrigar até hoje. Imagine uma civilização no auge de seu poder, um império como o Império Romano, construído sobre os alicerces da força e da tirania. No coração deste reino, um faraó governa com punho de ferro, escravizando os israelitas, um povo escolhido por Deus. O clamor por liberdade ecoa pelos desertos, mas o faraó permanece impassível, seu coração endurecido contra os apelos de Moisés, o profeta escolhido por Deus. Prepare-se para testemunhar o confronto entre o poder humano e a vontade divina enquanto mergulhamos no reino das 10 pragas, explorando seu significado e impacto na história e na psique humana. Tudo começa com um confronto, uma batalha de vontades entre o faraó e Moisés, o mensageiro de Deus. Moisés, armado com o cajado divino, exige a libertação dos israelitas, mas o faraó, em sua arrogância, recusa. Em um show de poder impressionante, o rio Nilo, a artéria vital do Egito, a própria fonte de vida, se transforma em um rio de sangue, como vinho tinto derramado sobre a terra. Imagine a perplexidade dos egípcios, enquanto a força vital de sua nação se transforma diante de seus olhos em um prenúncio de destruição. O cheiro de ferro e decadência permeia o ar. Os peixes morrem, a água se torna imprópria para beber, tal como um poço contaminado. Mas o coração do faraó, como se estivesse petrificado, recusa-se a ceder. Sua teimosia, um farol de desafio contra a maré crescente da calamidade. A recusa do faraó em reconhecer o poder de Deus desencadeia uma torrente de calamidades cada vez mais angustiantes. Da umidade do Nilo, como um fantasma que se levanta de um pântano, surge um exército de rãs, uma praga viva que cobre a terra. Imagine a cena rãs, inúmeras e implacáveis, pululando por todos os cantos do Egito, como formigas em um formigueiro perturbado. Eles invadem casas, profanam espaços sagrados e até mesmo se infiltram nas camas dos faraós, um símbolo de que ninguém está a salvo da ira divina. O coachar ensurdecedor ecoa pelas noites, uma sinfonia dissonante que fala do caos que se instala, como um arraial de sapos cururu em noite de lua cheia. O faraó, embora perturbado, permanece desafiador, seu coração endurecido contra o sofrimento de seu povo, seu destino selado por sua própria teimosia, teimoso como uma mula. A praga das rãs, embora perturbadora, prova ser apenas um prelúdio para o ataque implacável da natureza. Do próprio pó da terra, como ervas daninhas que brotam em solo infértil, surge uma nova praga piolhos. Imagine a coceira incessante, a sensação de criaturas minúsculas rastejando sob sua pele, uma torrente de desconforto que não conhece trégua, como um carrapato grudado na pele. Os piolhos infestam todos os cantos da vida egípcia, ricos e pobres, até mesmo os próprios magos, mostrando que a justiça divina não faz distinção de classes. Pela primeira vez, uma centelha de dúvida cintila nos corações dos magos do faraó, como um raio de sol que rompe as nuvens escuras. Mas o faraó, envolto em seu orgulho, permanece impassível. Seu coração, um labirinto de teimosia, recusa-se a ceder, mesmo quando seu reino vacila à beira do colapso, como um castelo de cartas prestes a ruir. A ira de Deus, como uma tempestade crescente, continua a se abater sobre o Egito. Do ar, enxames de moscas, espessas e implacáveis, envolvem a terra em um véu de escuridão e desespero, como um enxame de abelhas furiosas. As moscas, portadoras de doenças e decadência, cobrem todas as superfícies, contaminam alimentos, transformam seu outrora próspero reino em um pesadelo, como um pedaço de fruta deixado ao sol. O palácio do faraó,
outrora um símbolo de opulência e poder, agora se torna um alvo, tão suscetível à ira de Deus quanto a mais humilde das moradias, como um castelo de areia diante da maré. A terra de Goshen, onde os israelitas residem, permanece intocada, um farol de segurança em meio à tempestade furiosa, como um oásis no deserto. No entanto, o coração do faraó permanece endurecido, sua teimosia, uma fortaleza inabalável contra a maré crescente do desespero, como um navegador que se recusa a mudar o curso em meio à tempestade. O Egito, outrora um símbolo de prosperidade, agora se contorce sob o peso da ira de Deus. A quinta praga chega, atingindo o coração de sua subsistência, uma praga que visa seus rebanhos. Imagine o terror enquanto uma doença misteriosa varre sua terra, matando gado, cavalos, camelos e ovelhas, deixando para trás um silêncio assustador, como um pasto que se transforma em um cemitério. Mas a terra de Goshen permanece um santuário, os rebanhos israelitas intocados. A sexta praga chega, uma demonstração visceral do poder de Deus que transcende o reino físico e aflige a própria carne, como um espinho que penetra a armadura. Úlceras, dolorosas e implacáveis, cobrem os corpos dos egípcios, um lembrete constante do julgamento que se abateu sobre eles, como uma tatuagem que marca a pele para sempre. Imagine a agonia, a coceira incessante, a sensação de queimação de feridas infeccionadas, como brasas acesas sobre a pele. Ricos ou pobres, poderosos ou humildes, ninguém é poupado da ira desta praga, como um vendaval que não escolhe a quem derrubar. Os próprios magos, outrora confiantes em suas habilidades, agora se encolhem de dor, sua magia impotente contra a fúria da aflição, como um feiticeiro que tem sua varinha quebrada. No entanto, o faraó, preso em sua teia de orgulho, permanece impassível, como um peixe preso em sua própria rede. O céu, outrora um dossel azul e dourado, se transforma em um arauto da fúria de Deus, enquanto a sétima praga se abate sobre o Egito. Uma tempestade como nenhuma outra, uma demonstração aterrorizante de poder bruto. Imagine o rugido ensurdecedor do trovão, os clarões ofuscantes de relâmpagos que iluminam o céu, pedras de gelo do tamanho inimaginável, caindo do céu com uma intensidade implacável. No entanto, o coração do faraó, endurecido como o próprio granizo. Do coração de um deserto desolado, surge a oitava praga, uma onda viva de destruição que devora tudo em seu caminho. Gafanhotos, inúmeros e implacáveis varrendo a terra como uma praga bíblica, como uma nuvem negra que escurece o sol. Imagine o zumbido, um rugido ensurdecedor que silencia até mesmo os sons mais altos, enquanto o sol, outrora um farol de calor e vida, é obscurecido por sua sombra maciça, como um eclipse que encobre a luz do dia. Eles descem sobre a terra, uma força imparável que consome tudo o que resta da fúria da tempestade de granizo, como um exército de formigas famintas que devoram tudo em seu caminho. Uma escuridão como nenhuma outra desce sobre o Egito, uma escuridão palpável, quase física em sua intensidade, como se a própria noite tivesse se solidificado. Esta não é a ausência de luz, mas uma presença, uma força que envolve a terra em um abraço frio e implacável, como se o mundo estivesse sendo engolido por um buraco negro. Imagine um mundo mergulhado na escuridão. O sol, outrora uma presença constante, apagado da existência, como se a chama da vida tivesse se extinguido. O ar fica parado e pesado, cheio de um silêncio assustador que amplifica cada sussurro, cada batida do coração, como se o mundo estivesse prendendo a respiração. Para os egípcios, que adoravam o sol como uma divindade, esta praga é particularmente perturbadora, como se os deuses tivessem se voltado contra eles. No entanto, o coração do faraó permanece inflexível,
como um faraó que se recusa a ver a luz. Um silêncio assustador paira sobre o Egito, um prenúncio da praga final e mais devastadora, tirando a vida dos primogênitos, como um raio que atinge o coração de um carvalho. O anjo da morte se move pela terra, invisível, implacável, deixando para trás uma trilha de tristeza e desespero. E assim, os israelitas, libertos de gerações de escravidão, marcham para o deserto, deixando para trás um Egito em ruínas, marcado para sempre pelas 10 pragas. A história de sua fuga, uma prova do poder da fé e da luta atemporal pela liberdade. As 10 pragas servem como um lembrete poderoso da capacidade humana, tanto para a grandeza quanto para a tirania. Elas destacam as consequências da teimosia, a importância da compaixão e o triunfo final do bem sobre o mal. Que as lições gravadas nos anais da história sirvam como um farol, guiando-nos em direção a um mundo melhor. Se você gostou desta jornada pelas 10 pragas, não se esqueça de se inscrever no canal.